Hoje eu vou te mostrar a rotina que transformou o Mike Tyson numa máquina de nocaute, sem precisar ir naquela academia, puxar um ferrinho, fazer aquela rosca direto. E são 5 pilares que, se você replicar hoje, você vai ser o maior nocauteador da sua academia. E no final do vídeo eu vou te passar a rotina dele, no que ele fazia em cada horário do dia. Eu vou te falar a verdade, já estudei muitos boxeadores aqui nesse canal, vários caras fora da curva, mas sempre que eu vejo a carreira do Mike Tyson no prime dele, no auge, é a mesma conclusão sempre. O que esse cara fez com o corpo dele, com o ritmo, com a explosão, foi um absurdo. E tem coisas na rotina do Mike Tyson que quase ninguém faz, ou que ninguém copiou de verdade. E eu não tô falando do estilo dele, pica-bull, que já tem vídeo no canal explicando como que ele fazia aquilo, nem a agressividade dele, nem mesmo o poder de nocaute, mas sim o volume brutal de repetição para ele fazer e sustentar tudo isso. Agora, antes de eu te mostrar o que ele fazia todos os dias com as pernas, abdômen, braço e principalmente o pescoço, você vai ter que entender um porquê que esse cara de 1,78 foi um campeão dos pesos pesados absurdos. Eu tenho que, para chegar nisso, passar um recado para você, que é o seguinte: nesse canal, você já sabe, não tem tigrinho, não tem casa de apostas, não tem nada disso. Eu tenho 2 jeitos de você ajudar o meu projeto a ser financiado e eu continuar fazendo vídeo para vocês. O primeiro deles é utilizando o cupom FALA na loja da Máximo Boxing, melhor empresa de equipamento esportivo para você fazer o seu boxe, muay thai ou kickboxing. O segundo jeito é caso você queira treinar boxe em casa. Eu tenho um curso completo junto com o meu treinador de boxe e eu treino boxe junto com você. Você bota o vídeo no seu celular, computador ou televisão e a gente faz treino juntos para você evoluir no boxe. É um ótimo complemento para quem já treina e para quem não tem acesso a uma academia, pode acessar também o curso aqui embaixo. Tudo isso faz com que eu continue gravando vídeos, documentando rotinas e histórias e documentários que já tem mais de 1000 vídeos nesse canal. Então, para vocês que já compraram alguma coisa aqui do nosso canal, muito obrigado, só tenho a agradecer. E agora sim, vamos para a rotina do Mike Tyson. Para você entender essa rotina, o Tyson tem que dar um breve resumo e a gente já fez vídeo documentário dele aqui no canal, tanto da história quanto específico do método dele, o pica-bull, que foi eles que criaram ali junto com o seu treinador. Só para você entender então, o Mike Tyson cresceu num ambiente muito pesado, muito violento, a infância dele foi dura demais, perdeu o pai cedo e conseguiu encontrar no boxe uma saída. Ou seja, ele tinha o pré-treino perfeito para ele entrar no boxe. E ele conheceu ali o seu treinador, o Cus D'Amato, que foi o grande cabeça por trás do seu treinamento e ele que decidia a rotina do Mike Tyson. Foi ele que construiu a máquina de pressão, explosão e repetição que ele foi criado. O Tyson foi campeão dos pesos pesados aos 20 anos de idade, fez história na divisão dele, unificou o cinturão e virou um dos maiores nocauteadores da história do boxe, um dos caras mais perigosos de se entrar no ringue. Agora, a rotina que tornou ele nessa máquina, nessa potência, é quase animalesca de tão bizarra que é. Vamos entrar então nos 5 pilares. O primeiro pilar é o pescoço. Esse aqui você não imaginava que eu ia falar, porque todo mundo fala da mão do Mike Tyson, mas pouca gente fala do pescoço. O cara, mano, era troncudo, bizarro, parecia um touro, porque ele treinava muito o pescoço dele. O Tyson fazia pontes com o pescoço, trabalho de resistência, fortalecimento, que poucas pessoas têm coragem de sustentar por muito tempo. Isso acabava mudando tudo, porque além de absorver melhor o impacto, ele também podia aumentar a explosão sem perder a base dele. Isso aqui é muito parecido com o que a galera da Fórmula 1 faz. Muitos treinadores, para aguentarem a força G do carro indo muito rápido, fazem um trabalho de pescoço. E os pescoços mais fortes da atualidade são de pilotos da Fórmula 1. Inclusive, dá uma olhada nos treinos que eles fazem, é meio bizarro isso, tô botando nos takes para vocês. O segundo pilar eram as pernas, porque o tronco e o braço não era exclusivo do Mike Tyson. Tudo começa do chão. A base do pica-bull, que era um método que ele fazia, de ficar que nem um maluco cruzando e baixando o tempo todo, exigia que ele tivesse pernas fortes, porque era quase que um micro agachamento o tempo todo, ou seja, quadríceps, panturrilha, glúteo, posterior, tudo para ajudar ele a entrar e sair, balançar o tronco mais rápido para vir para nocautear o cara. Tudo isso tentando andar para frente, para virar como se fosse um míssel andante. Era meio maluco mesmo. Ou seja, tem que treinar a perna, não vai dar para pular o treino de perna. O terceiro pilar é a repetição técnica, de você fazer o negócio até o corpo decorar aquele caos. E tem que fazer muita sombra, muito movimento de cabeça, muito drill curtinho, muito golpe saindo de ângulo de adversário. Ou seja, a sombra não é ficar solcando o vento. Era um trabalho específico de ele ficar replicando o que ele ia fazer na luta, para responder no automático, na intuição. Não dava tempo de pensar o que fazer. Ele fazia mesmo de forma intuitiva. E aqui tem uma lição muito importante que quase que todo mundo que quer copiar o Tyson pelos highlights deles
simples, pode parecer perigoso, né? Quando você começa a ficar golpeando de maneira forte, com muita intensidade, isso pode acabar machucando seus punhos e seu ombro. E se você não tem um preparo físico antes disso, nada vai adiantar. O quarto pilar é o abdômen e essa explosão curta, porque como ele ficava abaixando o tempo todo, além de um micro agachamento, era quase que um micro abdominal também, porque ele fazia um volume absurdo de abdominal e flexão, todo o exercício com o peso do corpo. É claro, ele tinha uma genética muito fora da curva, mas ele não era um cara que ficava fazendo musculação, não ficava fazendo supino declinado aos 45 graus. Era um cara que fazia o básico bem feito, exercícios ali calistênicos, focados ali pro boxe. E de novo, o Tyson tinha uma genética absurda. Ele tinha um corpo inteiramente trincado, mas ele não precisava parecer como um fisiculturista. Ele precisava só de velocidade, explosão, coordenação e repetição. É claro que ele acabou construindo um físico muito bonito, fazendo o básico bem feito. Só que diferente de muitos fisiculturistas, o quinto pilar dele era o condicionamento físico, porque ele era um cara que precisava aguentar 15 rounds ali, lutando num alto nível de intensidade. Se bem que a maioria das lutas do Tyson não passava nem do primeiro round, né? Mas enfim, o Tyson treinava pra isso. Ele conseguia treinar muito treino de corda, muita corrida ali dentro. E pra isso, a gente chega na rotina do Mike Tyson no Prime. Aqui a gente vai chegar Prime Mike Tyson, tá? Não é cadeia, não é bêbado, não é nada. É Mike Tyson no Prime. O maluco acordava 4 da manhã pra correr. Ele acordava ali bem cedo, coisa ali de 5 a 8 quilômetros por dia. E ele fazia muito parecido com o que o Muhammad Ali fazia, né? Esses 5 a 8 quilômetros. E era uma disciplina mental que ele construía. Além do físico, de correr, que cansa pra cacete, é muito difícil ficar correndo e aguentando você repetir a mesma coisa há muito tempo. Mas enfim, ele corria naquele horário, 4 da manhã, porque era um aspecto psicológico, de achar que os adversários estavam dormindo enquanto ele estava trabalhando. Voltava pra casa e tomava aquele café da manhã. Então eu tomava aquele banho, dormia um pouquinho, tirava aquele cochilinho e mantinha uma dieta simples. Um equilíbrio entre carboidrato, proteína, fruta, vitamina e bastante água. Meio-dia é o horário do boxe pesado. Então tinha lá sparring, sombra, saco de pancada, manopla, defesa, movimentação, repetição dos estilos dele na manopla ali, drills que ele fazia como parceiros, tudo isso baseado ali no treino do Mike Tyson, esquiva curta, explosão, golpe violento de ângulos diferentes. Quem criou esse estilo de treinamento e essa rotina toda foi o Cus D'Amato, o seu treinador. Foi ele que foi o cara, a cabeça por trás do Mike Tyson. O Mike Tyson, ele só repetia o que o treinador falava. Ele não tinha poder de escolha. Isso era o mais fundamental de tudo, porque ele não precisava de motivação. Ele sabia que ele tinha que acordar e fazer a mesma coisa todo dia e tinha um treinador para ficar enchendo o seu saco o tempo todo. Acabou o treino de boxe, dá aquela descansada, aquela resenhada na academia, come um negocinho ali e vai pra parte da calistenia, né? Uma parte de musculação mais leve. Então ali ele fazia, cara, centenas de abdominais, centenas de flexões, barra, agachamento, encolhimento também de trapézio para fazer ponte também de pescoço, muito abdominal. E isso vai variar de fonte para fonte. Mas a grande real é que ele não fazia nada com peso de academia. Ele usava muito mais o peso corporal. É claro que os números exatos de repetição que ele fazia de séries foram exagerados nas documentações. Tem gente que falou que ele fazia mais de 1000 abdominais por dia. É claro que isso talvez não seja muito possível, mas vamos dizer que ele fazia muito volume. E depois do treino, ele acabava ali sempre o treino com um pouquinho de saco de porrada, sombrinha, pulava uma corda, movimentava o estilo de luta dele. O Tyson não era só força bruta, tá? Eu vou botar um ponto aqui da rotina dele, que é o último ponto, que é a parte mais importante da rotina e que quase ninguém fala, que é a noite do Mike Tyson. Muita gente fala da manhã e do treino dele, mas o que pra mim é o grande diferencial dele é a noite, aonde o seu treinador ia pra casa dele para trabalhar a parte psicológica. Então ele trabalhava todo o aspecto do medo, visualização. Olha que diferente isso. Ele ficava fechando o olho e visualizando ele ganhando uma luta. Porque se ele visualizasse, ele conseguia chegar mais perto do sonho dele. O Mike Tyson era conhecido por ter muito medo de chorar antes das lutas, de ir no banheiro antes das lutas. Então ele tinha que trabalhar o medo dele. E um dos jeitos, além da visualização, era a afirmação. A afirmação, ele é meio estranho, né? A afirmação, por quê? O que é a afirmação? Ele pegava um papelzinho, ia na frente do espelho e falava: eu sou poderosa, eu posso,
eu quero, eu consigo. A afirmação é basicamente isso, para você repetir até você acreditar. Então, se você por acaso tem problema de confiança, você tem problema, enfim, na sua autoestima, na sua identidade, fazer visualização e afirmação pode sim te ajudar. Muita gente acaba descredibilizando, mas de acordo com a ciência, isso ajuda a construir a identidade de um campeão. Além disso, nos finais da noite, ele assistia muitos filmes antigos sobre boxe e tentava absorver a filosofia mental do cruz de mata. Isso ele estava chegando perto de uma luta, no final da noite era a hora que ele assistia a luta do oponente, para ele já treinar e entender a movimentação do oponente. Em resumo, a rotina dele era simples: corre, treina, calistenia, muito treino muscular, sparring constante, estudava muito luta e trabalhava o mental dele todo dia. E aí? E se você quiser treinar boxe de verdade, sem sair da sua casa, fazendo o básico bem feito, sem equipamento, que nem o Mike Tyson fazia, que nem o Floyd fazia, que nem o Muhammad Ali fazia, cara, dá uma olhada no curso de boxe que eu deixei aí. São 10 aulas que você vai ter de boxe, que você pode repetir essas 10 aulas infinitamente e a gente vai te deixar bom de boxe treinando de casa. É um bom complemento para quem já treina, para quem sempre quis treinar boxe também é um bom jeito. Não esquece de utilizar o cupom FALA nas lojas parceiras. Tamo junto, um beijo, um forte abraço e até mais.